No Saber Direito desta semana, você aprenderá sobre a execução trabalhista com o professor Alexandre Amui. Durante as 5 aulas, vão ser abordadas a liquidação de sentença, a execução de sentença, o IDPJ e esclarecimentos sobre questões que geram muita discussão na área trabalhista. A aula 5 começa agora. Olá pessoal, bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite. Aqui é o professor Alexandre Amui e estarei com vocês nesse último bloco para tratarmos um pouquinho sobre a questão que envolve a execução trabalhista. Já fizemos toda a construção dela, né? A liquidação, penhora, a execução em si, IDPJ, e agora separei alguns assuntos interessantes, alguns assuntos mais pontuais, né, que chamam a atenção para um concurso público, chamam a atenção para a advocacia. Vamos falar sobre eles. Alguns eu já até iniciei no bloco anterior, vou concluir de forma mais categórica agora. E aí, ao final, nós resolvemos o quiz. Eu comento sobre o meu livro, para que você compre, para ajudar a alimentação do leite, né? A compra do leite lá das crianças lá de casa. E fazemos uma revisão geral de todo o conteúdo. Belezinha? Vamos lá. Pessoal, quando nós falamos em execução trabalhista, eu, como advogado, tenho interesse no crédito do cliente? Claro, até porque eu, particularmente, cobro em relação ao êxito. Então, quanto maior e melhor for o êxito do meu cliente, melhor é a minha remuneração. Então, eu tenho total interesse no êxito do meu cliente, acompanho, respondo, faço o máximo por ele, porque o interesse dele é o meu interesse. Inclusive, é assim que eu vendo o valor dos meus honorários, né? Só que além do crédito do meu cliente, em que eu terei a participação dos honorários contratuais, há um crédito novo que foi introduzido pela Lei 13.467 de 2017. Não tão novo assim, porque já existia lá no processo civil e já existia no processo de trabalho em relação à atuação pelos sindicatos, né? Que é o honorário advocatício de sucumbência. Os honorários advocatícios de sucumbência foram introduzidos no ordenamento jurídico trabalhista já há algum tempo, tinha até a súmula 219 do TST, mas de maneira ampla, de maneira geral, ela veio com a Lei 13.467 de 2017. Quando nós começamos a falar de maneira mais aberta sobre a possibilidade dos advogados trabalhistas serem remunerados também com a sucumbência. E aí foi editado o artigo 791A da CLT. Nesse artigo ele fala que o profissional da advocacia terá direito, de acordo com o grau de zelo, complexidade da causa, local da demanda, ao recebimento dos honorários sucumbenciais no equivalente de 5% a 15% do valor da condenação, quando houver, do valor da causa, quando não for possível mensurar uma condenação, quando houver ali uma ação em que não haja condenação em valor propriamente dita, ou do eventual valor em que a parte tenha devido ali, né? 791A da CLT. Ok. A grande polêmica em relação ao 791A foi travada em relação ao parágrafo 4º. 719A, parágrafo 4º da CLT, que falava o seguinte: haverá condenação em honorários advocatícios de sucumbência, certo? De 5% a 15%, inclusive em face do beneficiário da gratuidade da justiça, sendo admitida a execução nos próprios autos ou com créditos resultantes de outros processos. E isso gerou um debate intenso. Mas peraí, a Constituição Federal fala que a assistência judiciária ela é gratuita e integral. Em nenhum momento a Constituição Federal fala que tem ressalvas, tem hipóteses. Não. Ela fala,
àquele que possui a gratuidade, a assistência será irrestrita, será gratuita. Debates, tribunais decidindo de um jeito, tribunais de outro, juiz de outro, cada um foi criando uma teoria, uma loucura, até que o STF falou o seguinte, para tudo. E vamos analisar agora os honorários de sucumbência com base na Constituição Federal, inclusive em análise às leis infraconstitucionais mais amplas, que tratam desse assunto de maneira mais pontual, que é o caso do processo civil. Se ele é beneficiário da gratuidade, eu não posso, só por isso, ter créditos no processo, executar aquele valor. Se eu tenho gratuidade da justiça, a execução fica suspensa por até 2 anos, salvo se a parte comprovar que o que motivou a concessão da gratuidade da justiça não mais existe, ou seja, que a condição financeira da parte foi alterada. Vou explicar melhor. O que o STF disse? Olha, se você é beneficiário da gratuidade, você será condenado ao pagamento de honorários de sucumbência? Sim, de 5% a 15%. Beleza. O fato de existir crédito no processo lhe dá o direito, por si só, no caso do credor, dos honorários, do advogado, de executar aquele crédito? Não, porque o STF falou o seguinte, o fato de existir saldo no processo ou em outro processo não afasta por si só as condições de proteção pelo manto da gratuidade da justiça. A execução ficará suspensa por até 2 anos. A execuibilidade daquele título fica suspensa por até 2 anos. Se em até 2 anos você não comprovar que houve mudança nas condições econômicas daquela parte condenada, aí já era, não se recebe mais nada. Amor, mas do que isso me é relevante? É extremamente relevante. Porque o beneficiário da gratuidade, ele é condenado em honorários sucumbenciais. Ponto. 2, porque lá nas contas de liquidação deve vir discriminado esse crédito dos honorários de sucumbência, em desfavor da pessoa que possui gratuidade da justiça. Tranquilo. Entretanto, esse crédito, ele só é executado se você comprovar que a condição que ensejou a gratuidade da justiça não mais existe. E aí, o STF decide, continuam as partes a pedir a execução dos honorários só porque tem crédito no processo. E aí os juízes estão falando, olha, não é possível executar os honorários de sucumbência pelo simples fato de existir crédito no processo. Há necessidade de se comprovar que houve mudança categórica nas condições sociais e econômicas da pessoa que foi beneficiária da gratuidade. Amui, mas e aí? Como que eu faço isso? Aí que entra a questão da fase de execução. Caso interessante, lá do escritório, a parte conseguiu a gratuidade da justiça. Na minha contestação, eu apresentei vários e vários argumentos de que ele não era detentor desse benefício. Fiz lá um tópico, tal. Na minha opinião, até na audiência nós comprovamos que ele não tinha direito à gratuidade. Mas, na sentença, o juiz deu a gratuidade. À época, o STF não tinha decidido nada sobre esse assunto ainda, né? E a empresa que eu representava, ela foi excluída do polo passivo. Excluiu a empresa do polo passivo. Ok. A outra empresa recorreu, interpôs recurso e não ganhou. A sentença foi mantida, reconhecimento de vínculo, horas extras, um monte de coisa, né? E manteve a gratuidade da justiça, porque
nesse ponto não foi reformado, inclusive porque o recurso não foi tão pontual nesse tópico, ele se prendeu mais nos outros aspectos. Beleza. Transitou em julgado, as partes fizeram um acordo, né, porque a execução era milionária. Um acordo, não lembro o valor exato, mas algo em torno aí de 1.200.000, né? Ok. A entrega do apartamento, parcelas, tal. E aí, eu tomei conhecimento desse acordo e pensei comigo, peraí, aqui eu já estava esperando, né, a execução iniciar, efetivamente, para eu poder participar dela, como credor dos honorários advocatícios de sucumbência. Por quê? Porque do meu cliente eu ganhei a ação, nós fomos excluídos do polo passivo e tinha sucumbência sobre todos os pedidos. O juiz condenou, acho que foi 10% sobre os pedidos julgados improcedentes. Todos, porque eu ganhei tudo, fui excluído do polo passivo. Beleza. Mas deferiu gratuidade. À época, como o STF não tinha decidido essa questão, de uma certa forma, não me era conveniente recorrer. Porque o TRT em questão autorizava depois a penhora de valores dos créditos obtidos no processo. Então, eu meio que me acomodei. Eu, particularmente, não acreditei muito que o STF fosse fazer o que fez. Até bato palmas para a decisão dele, certo? Ok. Sou surpreendido com um acordo milionário. O que você faria no meu lugar, tendo a execução já iniciado com o cumprimento daquele acordo e você com risco de ficar a ver navios? Isso mesmo que você pensou. Apresentei uma petição pedindo, a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça, e aí eu peguei os meus argumentos lá da contestação, lá inicial, e reforcei, trouxe novos argumentos. Então, pedi a revogação. Pedi a tutela de urgência, para que o juiz reserve o crédito do acordo para pagamento dos honorários e só libere o restante. 3, pedi a confirmação da tutela de urgência, no mérito, para que, após revogada a gratuidade, me seja garantido o direito aos honorários em questão executados. Beleza. O juiz não deu tutela de urgência, estamos aí discutindo a questão meritória, né? O que chamar a atenção de vocês? Execução. Eu, como credor, e é um crédito alto, eu não podia ficar simplesmente assistindo aquilo. Eu precisava tomar uma atitude. Primeira atitude é pedir a revogação da gratuidade. Então, durante a fase de execução, eu, como advogado, peço a revogação da gratuidade, provo que as condições foram alteradas. Na verdade, é até interessante provar que não tinha nem condição para conceder. Aí eu falo, olha, não tinha condições de conceder, agora menos ainda. E terceiro, eu falei o seguinte, excelência, eu sei que o STF decidiu que o simples fato de ter crédito no processo não afasta a suspensão da exigibilidade dos honorários. Só que aqui eu não estou falando em crédito de processo puro e simples. Eu estou falando em mais de R$1 milhão. Eu estou falando que uma das formas de pagamento do acordo é um imóvel. Então, por mais que antes ele fosse pobre, agora ele não é pobre mais, ele é milionário. Nestas condições, há o afastamento da gratuidade e o direcionamento da execução em seu desfavor. Quais serão as cenas do próximo capítulo? Não sei. Depois posso contar para vocês nas redes sociais. Mas o que eu quero dizer, lá na execução, eu preciso provar isso. Preciso provar que houve a mudança, que houve a alteração, ou que os créditos desse processo alteram substancialmente a condição dele. Uma coisa eu quero ganhar 50 mil, 30 mil, que não vai mudar a vida dele. Outra coisa eu quero ganhar 1 milhão, 500 mil, 1,5 milhão. É muita grana. Então, dentro desse diapasão, fiquem atentos ao caso concreto e fiquem atentos à decisão do STF. O STF disse, suspende-se a exigibilidade por 2 anos. E ele fala lá no seu voto que o simples fato de existir crédito no processo não autoriza o direcionamento da execução dos honorários. Então, eu preciso provar o quê? Que houve mudança substancial. Inclusive em relação ao valor, se ele for de natureza elevada, voluptuosa.
E aí a matéria é infraconstitucional. Se ela é infraconstitucional, a análise, no máximo, termina no Tribunal Superior do Trabalho. Certo? Tranquilo? Então, quando você for credor dos honorários de sucumbência, tentem debater isso na execução. Da decisão que julga esse seu pedido, qual é o recurso cabível? Agravo de petição. Porque ele vai deferir ou indeferir a revogação da gratuidade, deferir ou indeferir o redirecionamento da execução dos honorários sucumbenciais, e aí caberá pela parte perdedora a interposição de agravo de petição, porque é fase de execução. Agora, eu, nesse caso, pedi a tutela de urgência. O juiz não analisou ainda, falou que vai analisar depois. Na raiva, mas está lá. O grande detalhe é, se ele defere ou indefere, cabe recurso imediato? Não, porque é decisão de natureza meramente interlocutória. Lembra disso na sua prova, lembra disso na sua advocacia, na sua vida prático-profissional, certo? Honorários sucumbenciais. Isso aí, eu tenho visto muito advogado deixar crédito ir para o ralo, porque ele deixa de tentar provar que a gratuidade não é mais um direito daquela parte, ou seja, ele deixa de tentar a revogação dos benefícios da gratuidade. Ok? Ok. E aí nós entramos num segundo ponto interessante dos honorários. Cabe a condenação da parte em honorários sucumbenciais na fase de execução? Porque eu condenei ele na fase cognitiva, fase de conhecimento, e aí agora eu vou condená-lo na fase de execução. Posso ou não posso? O entendimento hoje, majoritário, é de que não cabe. Por que não cabe? Porque o artigo 85, parágrafo 1º do CPC, ele não seria aplicado ao processo de trabalho, porque o processo de trabalho possui regramento específico sobre os honorários advocatícios de sucumbência. Então, a disposição contida no artigo 791-A da CLT é suficiente para que nós entendamos quando cabe e quando não cabe honorários advocatícios de sucumbência no processo de trabalho. Ou seja, não há omissão. Se não há omissão, não se aplica o CPC de forma subsidiária. Quem sou eu para discordar? Mas, discordando, eu sempre manifesto o seguinte: a omissão da CLT não pode ser interpretada como uma omissão propositada. Eu acho isso meio teratológico. Se a CLT não trata do assunto, então eu busco a tratativa na norma correspondente aplicada de forma subsidiária, no caso, o Código de Processo Civil. Se a CLT não fala nada sobre honorários advocatícios de sucumbência na execução, significa que não cabe esses honorários? Na minha opinião, não. Na minha opinião, significa que houve uma omissão e, se há omissão, nos termos do artigo 15 do Código de Processo Civil, esse Código de Processo Civil será aplicado. Artigo 85, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. E eu ainda vou mais longe. Eu entendo que a sentença condenou em honorários, interpôs recurso, o recurso foi julgado improcedente, foi negado provimento, ou o recurso foi dado provimento, então deve dar a majoração dos honorários. Transitou em julgado, iniciou a execução, não pagou no prazo legal, de novo, aplica a condenação em honorários sucumbenciais na fase de execução. Por quê? Porque aqui eu estou diante de uma nova fase processual em que eu precisarei demandar esforços. Então, pessoal, na minha opinião, essa sucumbência ela deve ser aplicada na parte de honorários como uma forma de apresentar para a parte que ela tem descumprido o comando judicial, a lei e assim por diante. Então, recurso na fase cognitiva, majorado em caso de recurso. Honorários na fase de execução, caso não seja pago no prazo legal. E honorários na fase do IDPJ, julgado procedente ou improcedente, porque aí o advogado teve todo esse trabalho e ele é ou deve ser remunerado por todo esse trabalho. Então, obviamente que para a jurisprudência começar a sedimentar esse conteúdo, nós precisamos recorrer, nós precisamos apresentar razões recursais, pedir para que se forme a jurisprudência.
certo? Igual eu falo, não existe jurisprudência sem a participação ativa da advocacia, essencial para a sua formação, conforme o artigo 133 da Constituição Federal. E aí, pessoal, existe uma outra questão importantíssima de ser discutida, que se refere à questão da atribuição dos honorários, porque reflete na execução, lá na fase cognitiva. O que tem acontecido muito? Condene-se a empresa ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência para o advogado reclamante em 10%. Vamos imaginar um pedido parcialmente procedente, né? Também condene-se o reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência de 5% para o advogado da empresa reclamada. Perceba, na mesma sentença, o advogado reclamante ganhou 10%, o advogado da reclamada ganhou 5%. O pau que bate em Chico não bate em Francisco? Por que essa disparidade, sendo que eu estou diante de uma mesma ação, com a mesma complexidade, no mesmo local, porque um ganha 10%, outro ganha 5%? Diante disso, tem-se criado a jurisprudência afirmando que, peraí, os honorários devem ser equitativos. Obviamente, serão diferenciados em relação ao valor final no que se refere aos pedidos procedentes e improcedentes. Até porque o STJ já entende há anos, e o TST vem entendendo nesse mesmo sentido, que o pedido, vamos pegar horas extras. Você pede a condenação da empresa ao pagamento de horas extras, de 10 horas extras por mês. Você ganha, mas você ganha 5. Você foi sucumbente? Não, você não foi. Você pediu horas extras e ganhou. Você não ganhou a totalidade das horas extras. Então, os honorários de sucumbência serão fixados em desfavor da reclamada, que foi condenada ao pagamento de horas extras. Certo? O grande detalhe é, se o advogado da reclamante ganhou 5%, da reclamada 5%. Se foi 8%, 8%. Mínimo de 5%, máximo de 15%. Hoje, eu particularmente entendo que se a gente começar a aplicar as disposições na CLT com base nas questões subsidiárias trazidas pelo CPC, o ideal seria que na sentença o máximo fixado fosse de 10%, e aí em grau de recurso aumenta para 15% se for o caso, para a parte vencedora, certo? Aí lá na execução, não pagou no prazo legal, honorários advocatícios, de 5% a 15%, de 10%, perdão. E no IDPJ também, honorários advocatícios de 5% a 15%, porque aí a gente passa a ter maior seriedade na condução do processo, né? Porque a parte sabe que há o risco de ser demandada em relação ao descumprimento de norma, de prazos e assim por diante. E o trabalho do advogado, ele é remunerado tanto pelos honorários contratuais quanto pelos honorários sucumbenciais. Belezinha? Então, trouxe para vocês a questão técnica e a questão prática que pode ser discutida aí por nós no dia a dia. Pois bem, outro assunto pontual e que tomou a parte das notícias do noticiário aí nos últimos meses é em relação a uma decisão do STF que falou o seguinte: olha, suspender CNH, cartão de crédito, passaporte é um meio de execução válido. Na verdade, é um meio alternativo de execução válido. E aí muita gente ficou louco, né? Falou assim, mas espera aí, e o meu direito de ir e vir com a carteira de motorista? O meu direito de ir e vir com o passaporte? A minha dignidade com o cartão de crédito? Como que ela fica em razão dessa decisão do STF? Uma coisa que eu sempre falo e repito, e tudo bem que a gente não precisa ser tão incisivo no assunto, mas a dívida trabalhista, ela causa um prejuízo não apenas para o trabalhador, mas para toda a sociedade. Por quê? Quando você não paga um direito trabalhista, esse indivíduo, ele deixa de comprar. Ou ele compra e não paga. Ou seja, há um prejuízo mercadológico. Quando você não paga direitos trabalhistas, você consegue baixar o valor do seu produto. Porque se você não paga os direitos trabalhistas de forma correta, não cumpre a lei, você consegue pagar menos e vender mais barato. Exemplo, AliExpress, Shein, Shopee.
mão de obra escrava lá na China, né? Eu esqueci de onde é a Shopee, esqueci o país, mas mão de obra barata, praticamente escrava, produtos de baixíssimo valor. O empresário aqui do Brasil, que fabrica bola, ele consegue concorrer com o empresário da China que fabrica bola? Nunca na vida. Nunca, porque lá a mão de obra é barata. Então, se aqui o cara não paga direitos trabalhistas, mão de obra mais barata, o que acontece com o produto dele? Fica mais barato. E aí a empresa que está fazendo tudo certinho, ela fica no prejuízo. É o que a gente chama de dumping social, essa que está vendendo um produto mais barato porque ela não cumpre direitos trabalhistas. Então, o descumprir direitos trabalhistas é ruim para todo mundo. É péssimo. Então, a satisfação da execução deve ser algo a ser buscado de forma mais incisiva, para que a pessoa entenda que a inadimplência dela não fica barata. E aí aquele produto que ela vendeu barato, agora sai caro para ela, porque ela perde patrimônio. Dentro dessa perspectiva, aí agradeço ao STF, porque o STF foi pontual. Olha, comprovou, demonstrou que não há como satisfazer o crédito pelos meios legais, então suspenda-se CNH, anda de ônibus, seu direito de ir e vir não é prejudicado, suspende passaporte, porque se você não tem grana para pagar seu credor trabalhista, o cara que trabalhou para você, não tem que ir passear na Disney, não tem que passear na Europa. Ah, mas o meu passaporte é a trabalho. Aí é algo distinto. É até bom que você prove isso, que é a trabalho, porque a gente penhora até 50% do seu crédito obtido nesse trabalho no exterior, certo? E o bloqueio, né, do seu cartão de crédito não fere a sua dignidade de pessoa humana, porque quem não tem dinheiro não tem que comprar. A aquisição de valores, a aquisição de bens, de coisas, sem que você tenha condições financeiras, é coisa de gente que realmente não tem controle financeiro, que infelizmente acontece muito no Brasil, muito. Não tem educação financeira. Então o STF foi pontual e falou o seguinte, olha, pode. Alexandre, qual a sua dica? A minha dica é a seguinte, o uso desses meios alternativos de execução, eu sugiro que você tente todos os meios possíveis primeiro. Sisbajude, CSSB, Bacen, Navejude, Sniper, Teimosinha, tudo. Tentou todas as ferramentas, não localizou patrimônio. IDPJ, não localizou patrimônio. Tentou de tudo. Aí sim, você fala, excelência, requer a suspensão de CNH, passaporte, cartão de crédito ou outros itens que porventura sejam de uso pessoal disponível, desses devedores, certo? Hoje nós temos o STF para chancelar esse pedido. O único conselho que eu dou é que você realmente tente os outros meios. Não sendo possível satisfazer o crédito, já protestou, já colocou no SPC Serasa, então CNH bloqueia, cartão de crédito bloqueia, passaporte bloqueia. Pagou a dívida, desbloqueia e aí volta à vida normal. E aí você percebe que isso é essencial para a sobrevivência do próprio conteúdo da sociedade em relação à parte econômica, parte trabalhista e assim por diante. Belezinha? Eu, como empresário, sou empresário, entendo que quanto mais os empresários forem tratados de forma igual, melhor é em relação à concorrência e mais chances nós temos de ganhar dinheiro. Quando há essa disparidade, quando há benefício indevido tal, o bom empresário, ele é extremamente prejudicado pelo mau empresário. Certo? Ok? Tranquilo? Então, usem essas medidas alternativas. Agora, um outro ponto interessante que nós já começamos a abordar lá no bloco anterior é em relação aos créditos concursais e extraconcursais de uma empresa em recuperação judicial. Quando você recebe uma ação que a empresa está em recuperação judicial, lembre-se, você tem duas obrigações legais. Uma, acompanhar aquele processo trabalhista, do começo ao fim, enquanto você tiver poderes para aquilo, e paralelamente ou concomitantemente, acompanhar o processo de recuperação judicial. Por quê? Verificar andamento, verificar decisões, a Assembleia Geral de Credores, o rol, né, o quadro
dos credores com os créditos devidos a cada um deles e assim por diante. Então, é uma obrigação do advogado trabalhista fazer esse duplo acompanhamento. Por quê? Lá no escritório, acredito que no seu ou em vários escritórios, é comum que a gente tenha execuções contra empresas em recuperação judicial. Na recuperação judicial, a depender do crédito, é um sofrimento para receber. A depender da recuperação judicial, já é um sofrimento receber. Então, qual é a alternativa encontrada? A propositura do IDPJ, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que, com base nesse IDPJ, eu possa afetar patrimônio de sócio ou outras empresas que não estejam protegidas pelo manto da recuperação judicial. Então, é um pedido que até um tempo não era deferido e passou a ser deferido após mudança de posicionamento dada pelo TST. Maravilha, já vimos isso. O grande detalhe é a questão do crédito concursal e do crédito extraconcursal, que nós também falamos no bloco anterior. O concursal é aquele crédito devido até a data de processamento da RJ, o extraconcursal é aquele cara que é tão corajoso que ele trabalhou para uma empresa em recuperação judicial. Eu confesso que eu, Alexandre, não sei se eu teria coragem de trabalhar para uma empresa de recuperação judicial caso aquela renda fosse a única renda para a manutenção da minha família. Aí é uma questão que a gente fala de ter coragem ou não ter coragem, né? Por isso que ele é chamado de extraconcursal, porque ele teve coragem de trabalhar para uma empresa em recuperação. Ok. A competência para a execução, de acordo com o posicionamento majoritário do STJ, é do juízo universal desta recuperação judicial, em que você habilita com a certidão de crédito expedida pelo judiciário trabalhista. É simples? Não é simples. Por que não é simples? Aquela certidão de crédito trabalhista, ela é atualizada nos termos da legislação trabalhista e da jurisprudência do STF, certo? IPCAE, mais juros de 1% ao mês, até ajuizamento da ação, após o ajuizamento, taxa Selic. Beleza. Lá na recuperação judicial, eu preciso ver o que foi aprovado na Assembleia Geral de Credores. E aí, nessa Assembleia Geral, vamos imaginar que foi definido que os juros são calculados até a data de processamento da RJ, o que eu acho, assim, teratológico. Então, você vai ter que apresentar a certidão de crédito recalculada com juros e correção monetária apenas até a data de processamento da RJ. Nós tivemos um caso tão absurdo, e pior que era quirografário, não é nem trabalhista, mas presta atenção. A sentença transitou em julgado em 2021. Começou a execução, a empresa informa que está em recuperação judicial. Pega a certidão de crédito e vou habilitar na recuperação judicial, que teve início em 2018. A Assembleia Geral definiu que o crédito seria atualizado, juros e correção monetária, até a data de deferimento do processamento da RJ, ou seja, até 2018. Em 2022, atualizando conforme sentença, o crédito daria 70 e poucos mil reais. Atualizando os termos definidos pela RJ, até a data de processamento, o crédito caiu para 30 e poucos mil reais, ou seja, menos da metade do valor que seria devido. Imagina isso falando de direito trabalhista, né? Aí nós comentamos no bloco anterior. É possível que você promova o IDPJ para poder receber o crédito total. Crédito total. E aí os sócios, ex-sócios, eles que se virem para receber o seu crédito da empresa deles ou da ex-empresa que está em recuperação judicial. O grupo econômico que se vire para receber o crédito dele nos autos da recuperação judicial. Certo? Certo. Agora, hora ou outra, a gente depara com processos mais diferentes. Pegamos um caso recente em que o juiz da recuperação falou o seguinte: os créditos extraconcursais serão executados no juízo competente, não no juízo universal. Então, todo mundo que vinha habilitar crédito e que era extraconcursal, ele indeferia, falando, executa no juízo correspondente, executa no juízo correspondente. Aí eu peguei aquelas decisões, juntei no processo e falei, quero direcionar a execução
contra a empresa em recuperação. Aí o juiz me intima. Indefiro porque você não comprovou que foi negada a habilitação. Falei, excelência, já tem uma decisão nos autos, transitada em julgado, e com vários indeferimentos de processamento da habilitação. Indefiro. Fiz o recurso, o tribunal reformou, voltou, prossegue essa execução porque ele é extra-concursal. Então, hoje, eu consegui satisfazer o crédito integral da obrigação, direcionando a execução contra o devedor principal que estava em recuperação judicial, mas por conta de um detalhezinho que estava lá nos autos da RJ e que, de uma certa forma, beneficiou o meu cliente. Então, pessoal, hoje em dia, quando nós falamos em execução, existem inúmeros detalhes, né? Leilão. Quando nós falamos em leilão, lógico, temos de analisar as condições financeiras do advogado, da parte, assim por diante. Mas existem profissionais hoje especializados em faturar com base em leilão. Então, um caso concreto de um cliente e amigo meu, que ele compra muito um imóvel em leilão. E teve um caso que ele comprou um imóvel que estava avaliado em 600 mil e ele conseguiu arrematar por 400 mil. Avaliado em 600, arrematou por 400. Então, já, de uma certa forma, é prejuízo para o devedor e, a depender do crédito do exequente, também é prejuízo. Imagina que o crédito dele fosse de 600 mil. Aí, leiloou bem, vai receber 400 mil, né? Fora a participação do leiloeiro, os honorários do leiloeiro. Beleza. Ele arrematou por 400. Ele deu um tapa no imóvel, né? Deu uma arrumada no imóvel e revendeu ele, poucos meses depois, menos de um ano, por quase R$1 milhão, por conta da localização, da valorização do imóvel, tudo isso. Aí, hoje em dia, eu tenho conversado muito com os advogados e falado o seguinte, se você tem condições de arrematar aquele bem, vale a pena. Por quê? Porque você arremata, repassa o valor direto ao seu cliente, do valor que seria da parte dele, deduzido dos seus honorários, e você revende aquilo e consegue ainda ter um faturamento em cima daquele patrimônio. É um nicho de mercado. E para o trabalhador, o exequente que às vezes tenha condições, tem interesse, é possível realizar a adjudicação daquele bem. Eu lembro de um cliente nosso que o devedor tinha um Opala, daqueles Opalas antigos, né? 75 SS. E aí a avaliação dele foi baixa, né? Porque a avaliação não é feita com base no valor efetivo para o colecionador, mas foi feita uma avaliação, se eu não estiver enganado, de 20 mil, 25 mil. Aí eu virei para o meu cliente e falei, olha, você tem interesse? Porque se tiver interesse, a gente faz a adjudicação, salda o seu crédito, porque o crédito dele era de mais ou menos o valor que foi avaliado, certo? E você ainda tem a oportunidade de vendê-lo por um valor ainda maior. O cliente falou, tem interesse. Ele foi e me pagou os honorários da minha parte, né? Não sei de onde ele tirou o dinheiro, mas me pagou os honorários da minha parte, ficou com o Opala, e aí, 1 ano e meio, 2 anos depois, encontrei com ele de novo, né? Até numa nova ação, sem ser trabalhista, né? Aí eu perguntei para ele, o Opala, rapaz, vendi por 75 mil. Então, dentro dessa perspectiva, nós como advogados, operadores do direito, temos também a oportunidade de analisar a validade ou não de uma adjudicação. Então, analise isso no seu dia a dia. Vale a pena ou não adjudicar? Vale a pena ou não eu arrematar aquele patrimônio para satisfação do crédito? E assim por diante. Dica, talvez até de investimento. Agora, de acordo com o Código de Processo Civil, há a possibilidade, inclusive, de parcelamento, mas o parcelamento daquele bem leiloado nos termos da norma processual civil, que você pode utilizar aí no seu dia a dia. Então, pessoal, falou em execução, fiquem atentos aos detalhes. É com base nos detalhes que você conseguirá ter êxito processual e êxito financeiro. Belezinha? Vamos então para o nosso quiz. Vamos responder as questões do quiz, finalizar o conteúdo e depois a gente faz uma revisão geral do que foi estudado. Vamos lá? Em determinada reclamação trabalhista que tramita perante a 25ª Vara do Trabalho de Santa Rita, Paraíba, já na fase de execução definitiva, o executado, que é uma pessoa física, foi citado para pagar o valor homologado judicialmente, mas quedou-se
inerte. Então, o exequente peticionou requerendo a prisão civil do executado, como forma de pressioná-lo a cumprir a obrigação. Considerando o fato narrado, marque a alternativa correta. Pessoal, prisão de devedor hoje só é admitida em caso de prestação alimentícia. Então, o devedor da prestação alimentícia típica, os alimentos, certo? Que não cumprir a obrigação, ele pode ser recolhido à prisão em relação àquela dívida correspondente aos 3 meses. Ponto. O STF, há alguns anos, falou que em razão do Pacto de São José da Costa Rica, não é admitida a prisão por dívida, inclusive do depositário infiel, certo? E aí ele fala, olha, o princípio da patrimonialidade, ele visa proteger o direito ao patrimônio, mas não permite que na busca pelo patrimônio você venha acessar a liberdade individual de ir e vir por meio da prisão. Porque a gente começa a confundir direito com justiça de forma equivocada, certo? Então, dentro desse diapasão, hoje, é admitida a prisão por dívida? Vamos lá. Letra A. É possível a prisão civil do devedor trabalhista, porque a execução definitiva deve ser feita de maneira mais gravosa, mas a retenção do cidadão não pode ultrapassar 60 dias. Tudo falso. Não tem nada verdadeiro aqui, né? Então, não é possível a prisão do devedor trabalhista. A execução não deve ser feita de forma mais gravosa. A execução deve ser feita de forma menos gravosa ao devedor, nos termos da lei, nos termos de tudo que nós estudamos, certo? E não há nada de retenção, até porque esse termo não existiria corretamente, em relação ao prazo fixado. Então, falso. B. Em razão do princípio da utilidade e considerando-se que a eventual prisão não garantirá o pagamento da dívida, o pedido não pode ser aceito. Também não tem nada a ver com o que foi falado, certo? Primeiro porque não pode a prisão. Agora, em razão do princípio da utilidade e considerando-se que a eventual prisão não garantirá o pagamento, não é isso. Inclusive porque lá na natureza da prestação alimentícia, se ele não paga a dívida, ele fica preso, mas o prazo máximo lá de 3 meses, certo? Dentro dessa prisão dele, não pagou, ele é solto. Então, errado. C. Em virtude do princípio da efetividade, a prisão pode ser decretada até que a dívida seja paga. 2 problemas. 1. Você não pode ter essa prisão de natureza perpétua. E se não conseguir pagar nunca? Ficará preso ad perpetuum? 2. Se o indivíduo está preso, ele não produz. Se ele não produz, ele não gera riqueza. Se ele não gera riqueza, ele não paga a dívida. O que nós devemos fazer é gerenciar mais efetivamente a questão de fraude à execução, fraude contra credor, por meio do uso daqueles sistemas que nós estudamos, né? Bacen, a teimosinha e assim por diante. Ali sim nós vamos comprovar, o cara tem dinheiro, ele está colocando em nome de terceiros, está fraudando a execução. Então, letra D é o gabarito. O pedido de prisão do executado não pode ser aceito em razão do princípio da patrimonialidade. Simples, objetivo e direto. Ok? Próxima questão. Uma empresa de construção civil, localizada em Balsas, no Maranhão, é executada numa reclamação trabalhista pelo valor de R$50 mil, tendo sido citada por oficial de justiça para pagar a dívida em 48 horas. A empresa em questão está com seus ativos concentrados em 2 projetos de engenharia, daí porque não deseja descapitalizar nesse momento e deseja uma alternativa para garantir o juízo e discutir os cálculos, pois tem absoluta certeza que o valor homologado judicialmente é superior ao devido. Diante da situação retratada e do que dispõe a CLT, marque a alternativa correta. Como nós já estudamos nos blocos anteriores, fica ainda mais fácil, né? Letra A. A empresa poderá apresentar seguro-garantia judicial no valor de R$65 mil para garantir o juízo. O seguro-garantia judicial é possível apenas em relação à parcela incontroversa, pois a controvérsia deverá ser depositada em espécie.
a executada poderá apresentar seguro garantia judicial no valor de R$50 mil para garantir o juízo. Você deve estar em dúvida de duas, né? Tenho certeza. Olha para a questão, vê os valores que são apresentados e pensa no que nós já falamos em relação ao ato conjunto número 1 de 2019. Pensou? Vamos ver se você acertou? Joga na tela aí o resultado. E aí? Por que 65 mil e não 50 mil? Nós falamos no bloco anterior. A dívida é de 50, não é? Se a dívida é de 50 mil, o seguro garantia judicial, essa fiança bancária, ela é de 50 mil mais, isso, 30%. Então, 30% de 50 mil, 15 mil. 15 mil mais 50 mil, 65 mil. Gabarito letra A. Viu que quando você começa a conjugar o que foi estudado, fica mais fácil a resolução das questões? Acertou? Beleza. Errou? Na próxima não erra. Última questão. Em determinada reclamação trabalhista que tramita perante a 30ª Vara do Trabalho de Barreirinhas, Maranhão, foi homologada a quantia de 10 mil devido ao exequente a título de dano moral, pois a sentença foi proferida de forma líquida e ambas as partes concordaram com o valor. Lembra que nós comentamos sobre isso? Se a sentença é líquida e você não impugna esses valores, então significa dizer que não cabe mais discussão em relação a eles. Lembra disso? Então, cuidado. Veio a sentença e com a sentença vieram os cálculos, ela é líquida. No seu recurso ordinário, você também, caso queira, tem de impugnar os cálculos, sob pena de preclusão. Não esquece disso. Ok. Ocorre que, no dia seguinte, a sociedade empresária teve a falência decretada. Diante dos fatos narrados e da norma de regência sobre o destino da execução, marque a correta. Quando nós estamos diante da execução, quando nós estamos diante de um processo de conhecimento em que a empresa está em recuperação judicial, trâmite normal. Quando a empresa está em situação de falência, o trâmite ele é prioritário. Ou seja, se o processo de trabalho é célere, quando a empresa estiver em situação de falência, ele é mais célere ainda, ele tem que ser mais acelerado, certo? E ele vai até que fase? Até a fase da apuração do crédito, da conta de liquidação. Apurou a liquidação, emite a certidão de crédito e ele habilita no juízo da falência. Então, com base nisso, letra A. Diante da falência decretada, o juiz deverá expedir requisição de pequeno valor para o pagamento da dívida. Pessoal, requisição de pequeno valor é uma questão que se usa em face da fazenda pública. Quando o devedor é a fazenda pública, eu posso ter o pagamento por RPV, quando a lei determinar qual é o valor máximo a ser pago por RPV, requisição de pequeno valor, ou por precatório, quando o valor ultrapassa esse limite do RPV, certo? Letra B. Deverá ser expedida certidão de crédito ao reclamante pelo valor homologado para habilitação junto à massa falida. Letra C. A execução prosseguirá normalmente porque a falência foi posterior à homologação, ocorrendo bloqueio de numerário caso a empresa não cumpra voluntariamente a obrigação. A resposta é fácil. Eu tenho certeza que você deve ter acertado, certo? Se você errou, presta atenção no detalhe da resposta correta, na informação que você pode obter da resposta correta e dos erros das outras duas alternativas. Então, qual o gabarito? Letra B. Falei bem no comecinho da questão. Expede a certidão de crédito ao reclamante pelo valor que é homologado para que ele possa habilitar na massa falida. A letra A não é RPV porque aqui não tem fazenda pública. Não falou em fazenda pública. E nem falou no valor desse RPV, né? Porque poderia ser precatório. Letra C. Por mais que tenha transitado em julgado, se a empresa decretou falência, daquele momento para frente,
a execução deve ocorrer no juízo universal da falência, lá onde encontra-se a massa falida. Fácil? Perceba, são questões técnicas, questões pontuais, tá? Que caem em concurso, caem em prova do OAB e que você precisa estar preparado para acertá-las. Ok? Tranquilo? Pessoal, então nós chegamos ao fim dos nossos blocos que envolvem a execução. Fizemos o estudo de cada um dos itens, fizemos questões. Então, acredito que nós tenhamos tido aí um proveito interessante em relação aos assuntos. Estou à disposição de vocês para o que precisarem em relação às dúvidas em relação ao conteúdo. E aí, para que a gente possa encerrar com chave de ouro, façamos aqui uma revisãozinha bem específica, bem ampla, para que a gente possa sair, né, mais contentes desse nosso último bloco. Quando nós falamos em execução trabalhista, tudo começa por requerimento da parte, exequente ou executada, ou de ofício pelo juiz, nos casos de ius postulandi, ou seja, o direito da parte postular sozinha em juízo, sem ser representada por um advogado. Essa liquidação, ela ocorre por cálculos, artigos ou arbitramento. O mais comum é por cálculo, cálculo do exequente, executado ou cálculo da contadoria. Quando é mais complexo, mediante perícia. Beleza. Apresentada a conta de liquidação, o juiz deverá intimar as partes para apresentar a sua impugnação a essa conta de liquidação, sob pena de preclusão. Impugnada a conta de liquidação, será proferida uma decisão que homologa os cálculos de natureza interlocutória, ou seja, não impugnável mediante recurso de imediato. Ok. Homologou as contas de liquidação, partimos para a fase de garantia da execução. Depositar em juízo o valor devido, pagar a condenação e bola para frente, seguro garantia, com os requisitos que nós falamos, né? Pega o valor da dívida mais 30%, respeitando a questão da apólice, cadastro na SUSEP e assim por diante, conforme ato conjunto número 1 de 2019, ou penhora de bens do devedor até satisfação integral da dívida. O devedor tem um prazo de 48 horas para pagar espontaneamente. Passou 48 horas, já pode iniciar a fase de penhora. Posso penhorar o quê? Aqueles itens conforme a ordem de preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil. Dinheiro, título da dívida pública, título de valores mobiliários e assim por diante. Certo? Professor, o cara nomeou um veículo a penhora. O credor não aceitou e pediu penhora em dinheiro. O juiz concordou e mandou penhorar em dinheiro. Cabe mandado de segurança? Não cabe, porque não há direito líquido e certo, uma vez que a ordem de preferência de penhoras é, em primeiro lugar, o dinheiro, certo? Em espécie, em contas bancárias e assim por diante. Lembrando que o seguro-garantia, ele se equipara a dinheiro para fins de garantia integral da execução. Ok? Ok. A garantia e execução ou penhorados os bens, a parte exequente tem o prazo de 5 dias para apresentar impugnação, e aí renovando a discussão sobre os cálculos, se for o caso, e a parte executada tem os 5 dias para apresentação de embargos à execução, discutirei nulidades, prescrição ou outras coisas similares, ou 5 dias para apresentar embargos à penhora, e aí ele discute a penhora, legalidade, ilegalidade e os cálculos que foram já impugnados lá atrás. Dessa impugnação ou desses embargos, na mesma sentença, será decidido o tema e contra essa sentença será cabível a interposição do agravo de petição. Porque lembra, na fase de execução, agravo de petição. Alexandre, mas eu preciso fazer depósito recursal no agravo de petição? Não, por que não? Porque para você opor embargos ou apresentar a impugnação, qual foi a exigência? Garantia integral da execução. Então, se a execução já está garantida, não há necessidade de depósito recursal para agravo de petição. Beleza? Beleza. Amui, não achei dinheiro, não achei nada. O que eu posso fazer?
direcionar a execução contra sócios, ex-sócios. Lembrando que os ex-sócios só respondem por dívidas de ações ajuizadas em até 2 anos após a averbação da modificação do contrato em que ele sai da sociedade, certo? Então, ITPJ, sócios, ex-sócios e empresas de grupo econômico, inclusive por desconsideração inversa da personalidade jurídica. Beleza? Beleza. Desse DPJ, caberá contestação no prazo de 15 dias pelos devedores que são citados, certo? Da sentença que julga o IDPJ, caberá agravo de petição, inclusive recurso de revista. Lembrando, na fase de execução, o recurso de revista só é cabível nos termos do artigo 896, parágrafo 2º da CLT, quando houver ofensa direta e literal à Constituição Federal. Ok? Esse é o processo de execução. Alguns detalhes, alguns fatos relevantes. Espero ter trazido a vocês conteúdo, questões pontuais que possam lhes ajudar na prova do OAB, concurso público e na advocacia. Ok? Então, um beijo, um abraço e até uma próxima. Estou totalmente à disposição de vocês e foi um prazer estar aqui no Saber Direito, tratando sobre processo de trabalho e execução. Um abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.